Oi, eu sou a professora Meire e nós estamos aqui para mais uma aula de fotografia das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Hoje é a nossa 17ª aula e hoje a gente vai falar a respeito das câmeras digitais, dos diversos tipos e também dos diferentes tipos de objetivas, popularmente conhecidas como lentes fotográficas. Bom, a gente tem diferentes tipos de câmera para diferentes tipos de objetivos finais. Nós temos, por exemplo, as câmeras compactas, que são bem simples, são mais baratas e que geralmente são as câmeras que a gente compra por hobby. Essas câmeras, elas não precisam de nenhum conhecimento técnico, porque elas têm os modos de cena que você coloca e a própria câmera se configura. Por exemplo, você pode colocar que você vai fotografar um retrato ou você vai fotografar esporte, uma foto noturna, então a própria câmera faz tudo automaticamente, tá? Para quem não tem nenhum conhecimento técnico, isso é bom, mas para quem já está estudando fotografia, não é uma câmera adequada, né? Porque você não consegue ter um controle sobre o modo manual. Somente as câmeras avançadas, compactas avançadas, é que vão te dar algum tipo de controle manual, mas muitas vezes também são limitados e muitas vezes essas câmeras são mais caras. Então vale a pena guardar um dinheirinho e comprar uma câmera um pouco melhor. Nas câmeras compactas você não consegue trocar a lente, você tem um zoom digital, o que faz com que você não esteja de fato se aproximando daquela imagem para fotografá-la, mas você esteja ampliando a sua imagem na hora que você aplica o zoom, o que faz com que a sua imagem fique numa qualidade muito ruim, ela fique borrada, né? Então não é um zoom legal para se utilizar, né? E essa câmera tem um sensor também muito pequeno, o que faz com que a qualidade realmente final da sua imagem seja ruim, bem abaixo das demais. A próxima câmera que eu vou falar é a câmera Bridge, que também é popularmente conhecida como a Super Zoom. Essa câmera, ela tem uma aparência um pouco mais parecida com a ideia que a gente tem de uma câmera profissional. O corpo dela é um pouco maior, né? Então você imagina que ela tem uma proximidade com uma câmera profissional. Porém, ela tem mais proximidade com uma câmera compacta, né? Ela também não troca lente, ela também tem um sensor pequeno e então a diferença maior entre ela e uma compacta é que você consegue ter um zoom óptico, né? Realmente o zoom dela funciona, por isso que ela é popularmente conhecida como super zoom. Algumas câmeras Bridge, elas possuem um controle manual, tá? Mas muitas vezes também são controles limitados, às vezes não te dão controle total. E às vezes algumas câmeras desse modelo não possuem esse tipo de controle manual. Então, se você for comprar uma porque ela é mais barata e você quer simplesmente experimentar na fotografia, fique atento a isso. O sensor pequeno, ele também, além de já te dar uma qualidade inferior, né, na sua imagem final, ele também te dá uma dificuldade na hora de fotografar numa baixa luminosidade. A câmera que eu vou falar agora para vocês é a mirrorless. Essa câmera não tem o espelho interno, né, diferente das DSLRs. Então, na mirrorless, a imagem que você vê é uma imagem digital. Não é precisamente igual à imagem que você está vendo, né, fotografando. Então tem essa diferença. A parte positiva dela é que ela tem, sim, a opção de modos manuais, ela tem também as trocas de lente, porém são diferentes das DSLRs. Cada uma delas tem, né, objetivas próprias, tá certo? E ela também é bem mais leve do que a DSLR, bem menor. E aí a gente chega nas DSLRs, que são as mais utilizadas, né, no meio profissional, que são as câmeras mais robustas e que tem o espelho interno.
DSLR significa que tem esse espelho interno e que você está visualizando a mesma coisa que você vai fotografar, sua imagem final é igual. Já tinha mencionado isso em um outro vídeo, né? Mas só para reforçar. Bom, ela também vai ter a troca de lente, os controles manuais, que são essas características de câmeras profissionais, certo? E dentro da DSLR, a gente tem duas diferenças, que são as câmeras full frame e as câmeras APS. A câmera full frame, ela é a câmera padrão, né, que é utilizada como referência para a criação das objetivas, e ela é a que é utilizada pelas marcas como tops de linhas delas, tá? A câmera full frame tem um sensor de tamanho de 35 milímetros, e aí a câmera APS, ela tem 24 milímetros, né? E aí tem um fator de corte, porque ela tem essa referência ainda das lentes em relação à câmera full frame, né? Então, se eu compro uma lente que não é adequada para uma câmera APS, quando eu fotografo, então eu vou ter um crop, né, um corte aí na minha imagem, porque uma é 24 milímetros e a outra é 35 milímetros, né? Essa diferença também dá uma diferença na qualidade final da sua imagem. A câmera full frame tem uma qualidade melhor, uma nitidez, né? E também é uma câmera que tem um sensor mais rápido. E ela é melhor adequada se você vai fazer uma impressão num tamanho maior, né? E aí ainda existem as câmeras de grandes formatos, né? De médio e grande formato, se você vai fazer uma super impressão aí para um outdoor ou para um prédio, né? Uma fachada de prédio, alguma coisa assim. São as câmeras de médio e grande formato. E aí a gente vai falar sobre as objetivas. Nós temos as objetivas zoom, né? Que você pode se aproximar do seu objeto sem sair do lugar, e as objetivas fixas, que são aquelas que não tem zoom. E aí muita gente acha que ter uma objetiva zoom é melhor do que ter uma objetiva fixa, porque você precisa se movimentar. Enfim, você precisa pensar no tipo de trabalho que você vai fazer e qual é a necessidade real de você ter um zoom ou não, ou se você consegue se movimentar. Porque uma objetiva fixa, ela tem muito mais nitidez, né? Ela traz muito mais qualidade para sua imagem e também agilidade, tá? Então tem essa diferença que precisa ser pensada. E aí, as objetivas, elas são divididas entre objetivas grande-angulares, médias, ou conhecidas também como normais, ou teleobjetivas. E ainda elas são subdivididas entre super grande-angulares e super teleobjetivas, tá? Bom, as grande-angulares, elas te dão um campo de visão muito maior, elas são mais abertas, certo? Você consegue ver muito mais a sua cena, né? Fotografar muito mais a sua cena com ela. E elas são utilizadas normalmente para fotografar arquitetura, natureza, coisas que precisam, né, de uma lente bem ampla no seu campo de visão. Ou se você está fotografando um ambiente interno que tem pouco espaço, né, pouco recuo, então você vai precisar de uma lente que seja um pouco mais aberta. A problemática dessa lente é que ela traz um pouco de distorção, tá? Quanto mais aberta ela estiver, mais distorção ela vai ter. E as grande-angulares, elas vão até 40 milímetros. 40 milímetros para cima já são consideradas objetivas normais, né? Objetivas médias. Elas são conhecidas como objetivas normais porque elas se aproximam, né, do campo de visão do nosso olho. A objetiva que tem maior proximidade com o nosso olho é a 50 milímetros, tá? É a mais conhecida como objetiva normal. Mas essas objetivas médias normais, né, elas vão do 40 milímetros até os 75 milímetros e elas são adequadas normalmente para fazer retrato. E aí, as teleobjetivas, que são as mais fechadas, né, que tem um campo de visão menor.
Essas são mais utilizadas para fotojornalismo e vida selvagem. Ela te dá esse campo de visão mais próximo do seu objeto, que muitas vezes, né, um fotógrafo não pode estar ali frente a frente com a onça, né? Então é para isso que ela serve. E ela vai te dar esse campo de visão bem mais fechado. E elas vão de 75 para cima até mais ou menos 300 milímetros. Acima de 300 são as super teles e elas podem chegar até mais ou menos 800 milímetros. Tá certo? E aí existem algumas características de objetivas específicas que são as objetivas macro, que elas permitem que você se aproxime bastante e consiga focar no objeto. E elas são utilizadas justamente para você pegar detalhes, né? Seja de textura ou para você fotografar, por exemplo, um inseto bem de pertinho e conseguir mostrar os detalhes dele. Também tem a Tilt Shift, que é uma objetiva que você consegue mudar ali a sua perspectiva. E ela é bastante utilizada em arquitetura. Quando você vai fotografar um prédio, você consegue modificar ali a perspectiva da imagem. E também tem as conhecidas olho de peixe, que aí elas te dão uma distorção, né? Você tem uma visualização como se fosse 180 graus. E elas são mais utilizadas, por exemplo, em esporte, ou se você quiser dar um tom mais artístico, mas elas são bastante utilizadas nos esportes de rua, esportes, né, como por exemplo o skate. E coisas que vocês precisam pensar quando vocês forem comprar a sua objetiva é ver se essa objetiva tem uma abertura de diafragma legal, se abre bastante, se ela é uma objetiva clara, e também se ela for de zoom, se esse zoom, quando você movimenta ele, se ele perde ali a abertura de diafragma, se muda a abertura, se fica mais escuro ou não, isso é importante. E outra coisa é se tem estabilização de imagem. Se você tiver a possibilidade de comprar uma lente que tenha estabilizador de imagem, ela vai te possibilitar que você faça fotografias e elas estejam mais estáveis, né? Menos tremidas. Isso é bem legal. Só que também tem a questão, quanto mais recursos, né? Quanto melhor a objetiva é, mais cara também. Eu gostaria de indicar objetivas que são um pouco mais baratas, né? Que são boas e que são mais em conta, que é a 50mm, e isso eu tô falando da Canon, tá? Porque é a marca que eu utilizo. A 50mm da Canon, a 24mm da Canon e a 18-135. A 24 e a 50mm, elas têm aberturas grandes, tá? Do diafragma, então são lentes claras e não são tão caras. Já a 18-135, a abertura não é tão grande, mas ela tem essa possibilidade do zoom. E se você tiver um flash, você pode ter aí uma objetiva interessante, né? Para quando você precisar do zoom. Tá legal? Essas são algumas coisas que seriam interessantes vocês pensarem quando vocês precisarem comprar o equipamento de vocês.